As Big Techs estão em todo lugar. Na nossa comunicação, no trabalho, nas relações sociais. Mas o poder delas vai muito além das telas. Uma nova investigação internacional revela o alcance desse poder. Mais de 40 jornalistas de 17 veículos de comunicação em 13 países analisaram documentos e dados. O resultado: a revelação de quase 3 mil ações de lobby de empresas como Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft e TikTok. São movimentos para influenciar leis, pressionar governos e atuar nas opiniões públicas. No Brasil, essas empresas tentam bloquear regras sobre regulação digital e tributação. Nos Estados Unidos, gastam milhões com lobby no Congresso. E na União Europeia, aparecem consultas públicas com vínculos ocultos. Além do lobby tradicional, usam portas giratórias, ONGs financiadas e consultorias para ampliar a força e o poder. E também dominam infraestrutura crítica, nuvem, dados e inteligência artificial. Essa é a mão invisível das Big Techs. Uma força global que pode decidir o presente e o futuro das democracias. Segunda-feira, 22 de setembro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes, que está começando aqui de segunda a sexta-feira. A gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento, todos os dias. E hoje eu vou conversar mais uma vez com a jornalista Juliana Dalpiva, nossa parceira aqui do ICL Notícias, que está trazendo um trabalho de jornalismo investigativo. Ju, prazer te receber mais uma vez. Bem-vinda. Obrigada, Gabi. Obrigada aqui para o nosso time do Em Detalhes por me receber para a gente falar dessa história super importante que a gente começa a publicar agora. E o projeto, né, o nome desse projeto é A Mão Invisível das Big Techs. Então, acho que ele é autoexplicativo. Mas o interessante dessa história, Ju, é porque você traz com um grande corpo de jornalistas, né, até não só do Brasil, é um trabalho coordenado pelo CLIP, que também já foi o Centro Latino-Americano, né, de Jornalismo Investigativo, já trouxe outras matérias também conjuntas, junto com a pública. Eu queria que você explicasse um pouco como é que tem sido feito esse trabalho conjunto e o que vocês trazem de novo nessas reportagens. Desde 2023, mais especificamente, no fim de 2022 para o começo de 2023, a gente vem fazendo uma série de investigações nessa área de desinformação, né? Ou seja, de como a mentira vem sendo usada na área pelo setor político como um todo, como uma arma para mover audiências, mover as pessoas em torno do voto e também mover de um jeito a manipular as pessoas para tomar decisões com base em informações falsas. Essa é a grande questão. Informações falsas ou distorcidas. Então, a gente vem investigando com isso. Inclusive, você participou do nosso primeiro projeto, que é o Mercenários. E a gente já mostrou lá em 2023 como vinha sendo o papel do Eduardo Bolsonaro na articulação internacional junto a vários países de extrema-direita, governados pela extrema-direita, e principalmente da presença dele nos Estados Unidos, que é uma coisa que agora a gente só vai vendo ficar cada vez mais clara. Nesse momento, né, agora, né, 2025, esse projeto que a gente está falando aqui agora, que é a mão invisível das Big Techs, passa por esse assunto também. Porque a grande discussão que vinha, né, desde dessa questão que se impõe em torno das informações falsas, é a ausência de uma regulação das plataformas. As plataformas querem se isentar de todo o papel do uso das empresas, das plataformas de tecnologia, para esse tanto de informação falsa que fica espalhado pela internet, tanto na área política, como também já aconteceu na pandemia. E toda vez que a gente tem um momento crucial de decisão, é por ali que se espalham informações falsas. E não se tem uma responsabilidade, e não está concreto o que se pode cobrar dessas empresas. E estas empresas, e aqui vem o projeto, atuam para
barrar qualquer tipo de legislação para ter um mínimo de regulação. O básico, né? Que é uma coisa que todos os setores da economia têm em diferentes países. E eles se usam do discurso da lei americana, né? Da liberalismo, para não deixar que isso aconteça nos demais países. Um dado que eu posso adiantar aqui é que, no total, o projeto entre todos esses 13 países, a gente reuniu dados de 3 mil ações de lobby dentro dos nossos países nos últimos 3 anos, se eu não me engano, são nos últimos 3 anos. Ações de lobby das Big Techs, tá? Para evitar projetos projetos que permitam a regulação das empresas nestes respectivos países, nesses 13 países. Isso é muito interessante, essa é uma das reportagens que vocês trazem, me chama muito a atenção porque o lobby, não existe uma regulamentação do lobby no Brasil. Ele não é necessariamente uma coisa ruim, assim, para trazer um pouco para nossa audiência. A gente teve em 88, acho que o melhor exemplo que dá para trazer, que me vem à mente, na Constituição de 88 foi o lobby do batom, que foi um movimento de mulheres para conseguir colocar na nossa Constituição, né, uma regulação ou, enfim, uma Constituição que olhasse para as mulheres, não só para as mulheres, mas também para outras populações vulneráveis. Então, foi um lobby que foi muito importante naquele momento histórico que a gente viveu. Hoje, se a gente tem a Lei Maria da Penha, por exemplo, é um desdobramento de um trabalho que foi feito pelas mulheres, né, de um lobby das mulheres. Então, ele não é necessariamente ruim. Mas, nesse caso, a gente está falando do lobby das techs. Então, a gente está falando de grandes empresas, né, atuando, é um poder muito grande atuando dentro do Congresso Nacional para impedir a regulamentação, que é, por exemplo, o que a gente teve recentemente, porque foi uma onda, né, não dava para não ser engolido por essa onda, que foi o projeto da adultização, que passou muito rapidamente, mas já estava transitando antes, né, Ju? Gabi, é excelente o exemplo que você traz em torno do lobby do batom, né, pelos direitos das mulheres na Constituinte, porque lobby não é um problema em si. Até nos Estados Unidos mesmo, que acho que é o exemplo mais conhecido, existe uma legislação, uma profissão legal, tem uma série de medidas que prevê, né, como tem que ser e tudo mais. Aqui a gente entra um passinho atrás da falta de regulação das redes sociais, das plataformas, a gente tem a falta de uma legislação específica em torno do lobby que permita paridade de armas, paridade na discussão. O que o lobby, por exemplo, do batom vai fazer, né? Ele quer melhorar o direito das mulheres, está pensando em políticas progressistas para ampliar direitos das pessoas. Quando a gente está falando do lobby das empresas de tecnologia, a gente está falando de uma legislação que é para melhorar para as empresas essa situação. Na verdade, para garantir essa situação de impunidade, porque é terra de ninguém, então são cometidos muitos crimes lá, tem essa questão da pornografia infantil, mas antes disso a gente teve a proliferação de informações falsas de saúde pública durante a pandemia. E também nesse momento de político, né, nas eleições, a gente sempre tem ataques terríveis às reputações e espalham mentiras as mais absurdas sobre as pessoas. Teve há pouco tempo o caso do Pix. Durante a eleição, no dia do segundo turno, espalharam que o Lula ia acabar com a MEI, por exemplo, né, minha gente? Até hoje a MEI tá aí, assim, só para dar um exemplo. Mas espalharam de maneira muito massiva isso na véspera do segundo turno de 2022. E de tempos em tempos a gente vê o uso das redes sociais para isso, por campanhas de ódio e algoritmos, para o algoritmo estar sempre entregando a mesma coisa. E o que aconteceu nesses últimos anos é que, em alguma medida, antes existia um constrangimento para as empresas e elas passaram a simplesmente abrir mão. Né? Na volta do Donald Trump ao governo dos Estados Unidos, agora no começo do ano, inclusive a Meta, que tinha ali todo um programa de checagem, ajudando, pagando empresas de jornalismo para essa checagem, parou de ter. E começou a abrir mão mesmo de ter qualquer responsabilidade sobre
o conteúdo, ao mesmo tempo em que eles vão lá e tomam todo o mercado de publicidade das empresas de jornalismo, mas dizem que não fazem jornalismo. A gente nota como há uma migração de pessoas que trabalhavam no setor público, fazendo política pública e levam esse conhecimento para o setor privado para fazer lobby para as empresas de tecnologia. Hoje há um mercado muito forte de lobistas para empresas de tecnologia. E aí, aqui, uma das reportagens, assim, duas reportagens fundamentais que a gente traz nesse projeto, eu participei de uma com o Núcleo Jornalismo. O Núcleo fez um levantamento extenso pelo LinkedIn nas contratações de empresas para saber qual era a quantidade de pessoas trabalhando nesse setor. A gente chega, né, por esse levantamento do Núcleo, em 75 profissionais, entre 2020, e metade deles foi contratado entre 2021 e 2023. A Meta é a principal, que mais contrata, são 19 pessoas para atuar só nisso. O Google tem 10. E 2 em cada 3 desses 75 são pessoas que atuaram no setor público antes, Gabi. Então, são pessoas que vêm com todo um conhecimento, um know-how. É o que em lobby se convenciona chamar porta giratória. Quer dizer, uma hora a pessoa está atuando para o setor público, gira a portinha, ela vai lá e leva todo esse conhecimento, essa rede de influência, tudo que ela adquiriu para o conhecimento da empresa privada. E chamou atenção as empresas, né, Ju? Aqui até para complementar, a gente tem, por exemplo, o setor de mineração, que é um setor no Congresso que atrai muitos interesses, setor de tabaco, enfim, bancário. Tem muita coisa interessante quando você olha o perfil desses profissionais que são de interesse, né, que são puxados para essas big techs para fazer esse trabalho. E fundamental, esse era o ponto que eu ia entrar aqui agora, porque ao longo do tempo eu conversei com pesquisadores que mostraram como isso foi sendo modificado. Desde o projeto de discussão da Lei de Proteção de Dados, tá? Que já tem alguns anos anteriores ao projeto que queria fazer a regulamentação, que era o tal do projeto das fake news, que em 2023 foi assassinado no Congresso. PL 2630, né? Exatamente, o 2630. Antes do 2630, as empresas já foram meio que se armando, contratando várias pessoas para esse setor. E isso vem desde a discussão da LGPD. Eu conversei com alguns pesquisadores que falam sobre isso. A gente começou a notar o perfil mais agressivo dos lobistas nas reuniões, no Congresso, e cada vez mais e mais lobistas. E aí começaram a surgir pessoas que tinham experiência no setor do tabaco, mineração, no setor bancário. Aí, nesse levantamento do núcleo, a gente chega a um número de 11 pessoas que têm essa experiência anterior, ou seja, são pessoas que trabalharam nesse lobby, que já é um lobby, assim, difícil para dizer um mínimo, né? De ser compreendido pela sociedade. Lá, em termos de interesse no Congresso, interesse tem, até porque é um setor que tem muita grana, né? Então, para muitos parlamentares, eles se interessam, pensando a longo prazo em interesses de contatos com setores. Então, aí entra a questão do problema da falta de regulação de lobby, né? Não é ilegal que essas pessoas se aproximem e façam esses contatos. Seria ilegal se a gente comprovasse um efetivo suborno, né? Quer dizer, você pagar por um voto e tal, mas tem algumas questões do lobby, por exemplo, nos Estados Unidos não seria permitido que um lobista fizesse uma redação de um trecho de uma lei, entregasse para um assessor parlamentar e isso fosse defendido no Congresso. Que no Brasil, infelizmente, isso é muito comum de acontecer, de certos setores enviarem trechos muito específicos que atendem a eles, e isso vai, assim, entra direitinho lá em projetos de lei sendo apresentados no Congresso. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso seria ilegal. No Brasil, pela falta de regulamentação, não é. E isso cria a disparidade. Então, por exemplo, qual é o exemplo máximo da disparidade? Eu imagino que você deve ter olhado no material que eu te mandei também, que é o Michel Temer. Então, Sim. assim,
É um personagem, assim, por que me chamou tanto a atenção essa história? Porque o Michel Temer, ele é chamado para apagar incêndio. Quando teve, a gente tá num momento muito simbólico, porque o 7 de setembro foi agora há pouco, e teve aquela história muito interessante de quando o Jair Bolsonaro chamou depois, né? O Michel Temer foi chamado para intermediar a situação, porque o Jair Bolsonaro xingou Alexandre de Moraes e disse que não ia mais seguir nenhuma ordem dele. Tem muita gente que acredita, né, que avalia que foi aquele o grande momento que ele virou a chave para abrir um caminho para o golpe, que veio no 8 de janeiro de 2023, né? O Michel Temer, ele que atuou ali nos bastidores para tentar colocar panos quentes na situação. Então ele já foi chamado para fazer esse papel algumas vezes na política. Ele é muito conhecido por isso. Agora, atuar nas Big Techs de fato, eu acho que até a reportagem que vocês citam, né, ela ficou meio perdida naquele anúncio de que o Google contratou o Michel Temer, mas depois não se sabia muito bem para que função, qual que tinha sido o papel dele, e na reportagem investigativa de vocês isso está bem esmiuçado. É muito bom, muito interessante. O Michel Temer é a maior expressão desse problema da porta giratória. Porque em que mundo você imagina que um ex-presidente da República passa a atuar como lobista? E aqui eu já vou adiantar, ele nega, né? Ele nega que ele atue como lobista. Mas, assim, ele se desmente até pelo próprio discurso. Em determinado momento, em 2021, ele deu uma entrevista para o Roda Viva e foi questionado sobre um trabalho que ele tinha feito para a Huawei, que é uma empresa chinesa de tecnologia que era meio que ali perseguida pelo Bolsonaro, quando se estava discutindo a tecnologia, o uso da tecnologia 5G no Brasil. Quem ia ter o leilão, a empresa queria participar e o Bolsonaro, ao se envolver com os interesses dos Estados Unidos, porque não é nenhuma novidade para a família Bolsonaro defender primeiro os interesses dos americanos para depois defender os interesses brasileiros, estava ali criando impeditivos para a Huawei trabalhar. E ela é a principal fornecedora de equipamentos para o uso da tecnologia 5G. Não exatamente para a transmissão da tecnologia, mas para os equipamentos que permitem que as empresas façam a transmissão. Então, ela tinha muitos interesses nisso e queria, de algum jeito, participar, a princípio, do leilão. O Michel Temer é escalado, entra em campo e, misteriosamente, algum tempo depois, com algum parecer de Michel Temer, o governo Bolsonaro dá uma relaxada e a Huawei consegue começar a atuar no Brasil. Ela não chega aí para o leilão, mas ela está presente nas negociações. Deixou de ser uma questão, entendeu, Gabi? Esse é um primeiro caso que a gente consegue documentar. Porque talvez essa tenha sido uma das investigações mais difíceis que eu fiz, que é documentar lobby. É tudo muito privado, não tem muitos aspectos concretos, você fica meio que catando digitais por aqui e por ali, porque é uma atuação nas sombras, é para não deixar rastro. É sempre no cafezinho, no jantar. E, bom, para um político, isso a essência do trabalho da política é feito entre jantares e cafezinhos. Então, o Michel Temer, por exemplo, ele se dizia advogado dessa empresa. E nessa entrevista do Roda Viva, ele fala, não, mas eu só dou pareceres, eu não faço reuniões. Aí, o que eu descubro fazendo a investigação sobre... Aí, avança o tempo, isso foi em 21, né? Em 23, ele é chamado pelo Google para fazer reuniões. Ele não é chamado para exatamente dar pareceres. E isso eu apurei ali com muitas pessoas próximas a esse caso. Pediram anonimato até pela confidencialidade de tudo isso, mas Michel Temer foi escalado muito mais do que em relação ao projeto das fake news, para tentar ali, de algum jeito também, mediar aquela tensão e que resultou realmente, algumas pessoas chegaram a me confidenciar isso. Não, ele também foi contratado para tentar derrubar o projeto como ele existia, que era da relatoria do Orlando Silva. Mas o Michel Temer foi escalado desde de maio, no início de maio, quando os executivos do Google passaram a ser investigados pela Polícia Federal, porque eles usavam a homepage do Google
para publicação de uma mensagem com informação falsa até, chegaram a escrever coisas naquela mensagem, Gabi, que dizia assim, que o projeto da 2630 ia piorar a internet, que iria aumentar a confusão entre o que é verdade e é mentira, e isso sim é uma mentira, né? O projeto não ia necessariamente piorar, e nem iria piorar o uso da internet, isso é uma opinião dos executivos da empresa em função dos interesses da empresa. Claro. E realmente havia uma questão. Então, ali a Câmara manda uma investigação para um abuso de autoridade, né, e abuso de poder econômico em torno daquilo. E o Michel Temer é contratado para toda a gestão de crise. Inclusive, assim me foi descrito o trabalho dele, né? Você cita esse caso do Bolsonaro, que é um outro exemplo. Chama lobby de crise. Ele atua em lobbies de crise. E não é incomum também, né? A gente vê aqui e ali, chama Michel Temer para não sei o quê, chama Michel Temer para não sei o quê. E aí, ao aprofundar essa investigação, o que eu vou fazer? Eu vou tentar achar os passos dele, tentar saber quantas vezes ele teve no Congresso, quantas vezes ele teve no Supremo, que dias. E aí, a Câmara dos Deputados, por exemplo, vai lá e diz que não registra dados de entrada no prédio de grandes autoridades públicas. E aí eu fiquei assim, tá, grandes autoridades, onde é que tá, né, na legislação, ex-presidente, grandes autoridades? Porque, na prática, o que é uma grande autoridade? Onde é que está definido isso, né? Ele não é mais parlamentar e nem é presidente. Por que não pode ter o registro? O Supremo Tribunal Federal se recusou a dar esses dados, se ancorou lá num parecer em função da LGPD e não forneceu. E aí, ao mesmo tempo, o Michel Temer atua por cerca de 6 meses nessa crise das techs pelo Google. Depois ele sai, segundo eu soube, foram cerca de 6 meses, não teve mais, e foi justamente no momento em que cai o projeto. Ele é uma das pessoas que é central para entender por que esse projeto cai. E ele se recusa a falar desse assunto. Ele é um ex-presidente da República que atua como lobista, que não quer dar explicações sobre o trabalho dele como advogado privado. E vou frisar aqui, o Michel Temer era político até 2019, quando ele deixa a presidência da República. Por 30 anos, ele sequer atuou como advogado. Aí ele volta como advogado para se especializar na área de tecnologia, Claro. que é o grande debate do momento. Então, assim, ainda mais é um absurdo a gente pensar na falta de regulação para o lobby, porque é permitido, né? Antes da gente ter o problema da falta de regulação das techs, a gente tem essa falta de regulação do lobby, que permite esse absurdo que é ter um ex-presidente da República atuando dessa maneira, e achando normal que ele não precisa explicar nada também sobre a atuação dele em torno de clientes privados, sendo ele um ex-presidente da República. Mas é muito importante que você frise e faça essa observação que ele não era um advogado especialista no setor de tecnologia, né, de Lei Geral de Proteção de Dados para fazer esse trabalho. Ele é contratado num contexto, né, depois de deixar a presidência da República, depois de ter feito parte ali da liderança da Câmara dos Deputados e de ter sido constado muitas vezes nessas costuras políticas. O Temer sempre teve esse papel, então fica muito claro qual é o objetivo quando uma empresa do tamanho do Google, que estava fazendo justamente essas propagandas, né? Você ia procurar no Google e você era bombardeado com esse tipo de... não é nenhuma informação, na verdade, porque como você disse, não é verdade, né? A internet não ficaria ruim por conta do PL 2630, mas estava sendo bombardeado com esse tipo de conteúdo para preservar os interesses dessa empresa privada, né? Que é uma empresa até que, enfim, as riquezas dessa empresa elas vão para os Estados Unidos, né? Não tem nenhuma contrapartida aqui para o Brasil. Então é muito interessante colocar isso em perspectiva. Como você disse, ele não é obrigado a dar informação sobre isso, mas é importante que fique claro, né? Qual é a leitura dessa função que está sendo feita, desempenhada ali. E eu acho assim, essa investigação, ela me parece
eu sinto como se a gente estivesse aprofundando a investigação que a gente vem fazendo, da qual até você participou, que é a de 2023 dos mercenários. A gente estava, naquela época, focado em como eles usavam as plataformas para criar discursos de ódio e mobilizar pessoas, e como estas mentiras atingiram os países, no Chile com a Constituinte, no Brasil durante as eleições, a pandemia de um modo geral em tudo quanto é lugar, né? Mas no Brasil teve um impacto muito grande. E agora, esse olhar sobre as techs, ele é necessário porque enquanto não tiver regulação para elas, um mínimo de regulação, a gente vai continuar vivendo um processo de aprofundar essa crise toda. Essas plataformas continuarão a ser usadas. A gente vai viver tudo isso na eleição do ano que vem e agora também com os reflexos do uso da inteligência artificial de forma mais massiva, porque a tecnologia está altamente disponível, que é uma coisa que ela não estava antes. Já tinha um certo uso, mas agora os softwares de inteligência artificial estão amplamente disponibilizados para a população. O impacto disso na eleição em si, o ano que vem, a gente já sentiu alguma coisa na eleição de 2024, mas o impacto da eleição de 2026, que é uma eleição ainda mais importante, até por ser uma eleição presidencial, que vai acontecer depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal, é até difícil de medir o tanto que a gente vai ter. Eu vou usar uma palavra leve aqui, né? Vou definir levemente a dor de cabeça que isso vai ser. Porque não é uma dor de cabeça, parece que vai ser uma profunda enxaqueca, generalizada, com o problema de não ter regulação para o setor, das plataformas estarem ainda menos comprometidas com qualquer coisa para melhorar esse ambiente, e tendo ainda o governo dos Estados Unidos já chantageando o Brasil para não julgar o Bolsonaro. Isso aqui só para fechar a nossa conversa, Ju, a estreia também desse projeto de vocês, eu quero parabenizar todos os jornalistas que estão envolvidos nesse projeto. Ele é tão importante que, para além de tudo isso, no momento em que a gente está sofrendo aqui no Brasil sanções dos Estados Unidos com esse objetivo, né, de pressionar contra o julgamento do golpe do 8 de janeiro, também a gente tem Donald Trump sentando à mesas com todos os CEOs de Big Techs num jantar. É muito simbólico isso acontecer. É mais um sinal. A gente já teve também ali todos eles na primeira fileira da posse do Donald Trump. Enfim, todo esse, vamos dizer assim, essas negociações que estão sendo feitas com o Vale do Silício, não é por acaso que a gente está vendo essas retaliações aqui contra o Brasil também, que vai no sentido de regulamentar as Big Techs. Então, esse trabalho é muito importante. Ju, muito obrigada. É sempre um prazer te receber por aqui. Obrigada, a gente tem vários desdobramentos desse projeto e outras discussões também para aprofundar. Se sobrar um tempinho, a gente traz mais notícia aqui no Em Detalhes para explicar e continuar debatendo esse assunto, porque eu sinto como se isso fosse um início, sabe? A gente ainda vai falar de muitas revelações em torno desse projeto e também de aprofundar essas investigações sobre o lobby das empresas de tecnologia, até porque ainda esperamos a possibilidade de ter realmente uma regulação nesse setor. A gente vai precisar e, com certeza, espaço sempre aberto aqui para vocês trazerem essas investigações. A gente sempre traz o debate aqui para o Em Detalhes. É um assunto muito caro, muito importante para a gente como sociedade. Então, combinadíssimo, a gente vai voltar a se falar. Um beijo, Ju. Um beijo, queridos. Até mais. Obrigada a você também que me acompanhou até aqui. Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência tem o Rolê CL. E lembrando que você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Fica o convite. Até a próxima. A simplicidade é o auge da sofisticação. Quem disse essa frase foi Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios que esse planeta já viu. E finanças e investimentos são assuntos que as pessoas normalmente têm muito medo, porque acham que são assuntos muito complicados, mas não são. E se você aprender bem o básico e de uma maneira simples,
você já tem o suficiente para sua vida financeira mudar e trazer equilíbrio e, mais do que isso até, confiança e segurança para tomar as decisões que você tem que tomar. Eu preparei uma aula que se chama O Guia da Liberdade Financeira, que tem como objetivo exatamente isso, tornar simples e dar instrumentos práticos para vocês poderem aplicar isso na vida de vocês. Vai acontecer dia 28 de setembro, um domingo às 8 horas da noite. Um abraço e até lá! Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Ninguém tá querendo defender causas. Elas defendem algo até a página B. Foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!